Por muito tempo eu sentia que eu só estava reagindo à vida e não efetivamente vivendo. Como se eu estivesse só respondendo ao que estava acontecendo e sem parar para me fazer as perguntas que importavam. Eu vivia no automático, quase como um zumbi. Eu já falei disso aqui antes, mas hoje eu quero compartilhar um dos hábitos que mais me ajudou a sair desse estado, a estar mais presente no meu dia a dia e até a melhorar a minha memória. Então hoje eu quero, te convencer a começar um diário e 2, te dar algumas dicas de como manter esse hábito. Antes de eu continuar, você pode, por favor, curtir o vídeo e se inscrever no canal? Obrigada. Hoje é dia 4 de junho e eu estou quase começando o meu 3º diário do ano. Faltam só algumas páginas desse aqui para eu começar esse. Todos com capas muito bonitas, como vocês podem ver. E primeiro, por que eu acho que você deveria ter um diário? Porque na minha opinião, todo mundo deveria ter um diário. Tô só um pouco suspeita pra falar, né? Porque eu acho que escrever muda a forma na qual você se relaciona com a vida. E eu listei aqui 4 coisas que justificam você começar esse hábito. A primeira delas, que eu já falei, é ter mais presença no seu dia a dia. Porque quando você escreve sobre o seu dia a dia, sobre o que aconteceu no seu dia, você é obrigado a parar e refletir sobre as suas emoções, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas ao seu redor, o que você sentiu, o que te afetou e o que eventualmente pode ter passado despercebido. E você consegue pegar todas essas coisas e parar para anotar um momento. Então eu acho que isso torna a gente mais consciente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Segunda coisa, eu acho que o diário é um espaço para nossa vulnerabilidade, porque tem coisas que a gente não consegue falar com as pessoas. Às vezes por vergonha, às vezes porque nem a gente sabe o que a gente tá sentindo direito. Então o diário vira esse lugar onde você pode ser brutalmente honesta com você mesma e realmente abrir seu coração, falando das suas inseguranças, dos seus sentimentos que você não gostou de sentir, das coisas que te afetaram e que você tá tentando processar. E isso no presente, mas no seu passado também. Muitas coisas no presente retomam o nosso passado. E às vezes fica difícil explicar essas relações para as pessoas e no diário a gente não precisa se justificar para ninguém. Então eu acho que é um espaço muito bom pra gente conseguir se abrir, conseguir se entender. Terceiro, reconhecer padrões. Muitas vezes, relendo meu diário, eu já percebo que eu já estava falando de alguma coisa há muito tempo atrás. Então, acho que essa é uma das coisas mais importantes pra mim. Porque quando você começa a escrever por semanas ou meses, você percebe repetições ali na sua fala, na sua escrita, no caso. Sejam os mesmos medos, inseguranças, preocupações, ansiedades. Eventualmente, padrões começam a aparecer, repetições se tornam mais lúcidas. E aí esse padrão deixa de ser invisível. E quando ele deixa de ser invisível, ele pode ser ressignificado. Em quarto lugar, mas não menos importante, eu acho que é uma ótima maneira da gente criar memória e exercitar a nossa memória também. Porque acho que reler essas páginas, principalmente dos meus diários bem antigos, é como se eu estivesse reencontrando uma Raquel, uma outra Raquel, reencontrando ou tendo acesso a uma pessoa que eu já fui. Então, eu acho que para além de escrever, eu acho legal a gente ter um hábito de reler o que foi escrito. E na minha opinião, na minha vivência, isso ajuda muito na memória. Eu espero que eu tenha te convencido a começar um diário, porque agora eu vou dar algumas dicas para você conseguir manter esse hábito. Porque eu acho que não adianta você comprar um caderno bonito, que eu gosto particularmente, e você não escrever. Então, aqui vão 14 dicas que eu separei aqui para te ajudar a manter esse hábito. Então, primeiro, mas eu acho que isso já é bem batido, é não se preocupar com escrever bonito, nem com ortografia, nem com concordância, mas também não se preocupar em fazer um texto legal, um texto bonito, um texto poético. Eu acho que no comecinho eu me importava com isso, até porque eu tinha uns 15 anos de idade. E ali acho que eu me preocupava com isso de escrever bonito, mas também porque adolescente tem isso de performar muito forte, né? Então, tira essa preocupação, só foca em escrever. O que você está sentindo, o que você está pensando, o que passou, o que as pessoas te disseram, só foca em escrever. 2, eu acho que vale começar respondendo perguntas simples. Seja ela o que você sentiu ou o que aconteceu no seu dia. Qual a sua opinião sobre determinado assunto, sobre determinada situação. Eu acho que a gente cria um estigma de que a gente sempre tem que escrever sobre coisas complexas. Isso não é verdade, principalmente no diário, porque ali a ideia é ser algo mais cru mesmo. Então, se você tiver dificuldade, comece escrevendo sobre o que aconteceu no seu dia. 3, se você tá com dificuldade de escrever, coloca no seu celular um cronômetro de 5 ou 10 minutos por dia. Vai parecer uma eternidade quando você não tem nada para escrever, mas se forçar a escrever durante esse tempo, eu acho que é muito terapêutico. Muito dolorido às vezes também, mas
terapêutico no sentido fuleiro da palavra. E aqui acho que se conecta com a dica anterior, porque a ideia é realmente caçar assuntos para você escrever. E obviamente não precisa ser só sobre o seu dia, pode ser no seu passado, pode ser coisas que você quer fazer no futuro, coisas que você não disse para alguém. E eu acho que o tempo ajuda a tanto você ter uma expectativa limitada ali, tá bom, nesses 5, nesses 10, nesses 15 minutos eu vou me forçar a escrever, então você tem um espaço de tempo bem delimitado. Eu acho que isso ajuda um pouco com a ansiedade, mas também é um bom momento para você se forçar, fazer um esforcinho, né? E conseguir escrever e manter esse hábito. 4, esse eu acho que pode ser um pouco difícil, mas tenha sempre o seu diário com você. Hoje, atualmente, eu trabalho de casa, então muitas vezes acontece, por exemplo, de eu ter uma reunião que eu tô um pouco mais nervosa e eu escrever um pouquinho antes. Ou então, depois que passou uma reunião que foi um pouquinho mais difícil, eu sentar e escrever um pouquinho também. Já aconteceu de receber mensagem de alguém, ter alguma briga e já imediatamente sentar para escrever. E quando eu trabalhava presencial, eu também levava meu diário e às vezes me ia para alguma salinha de reunião, eu sei que nem todo mundo pode, para conseguir escrever quando alguma coisa vinha à mente ou quando alguma coisa acontecia, quando estava ansiosa ou frustrada por algo. Então acho que vale sempre ter o seu diário. É a mesma coisa com livro, no sentido de sempre ter o livro perto para você, sempre que tem uma brechinha, conseguir ir lá e ler um pouco. Acho que o diário é a mesma coisa, sempre deixar ele perto para você conseguir escrever. 5, para você criar um hábito, eu recomendo você associar a algum momento do seu dia. A minha sugestão é logo depois de acordar. Todo dia eu acordo, levanto da cama, tomo os meus remédios, faço café e vou escrever. E aí, escrevo enquanto tô tomando café. Essa é a minha rotina diária, todos os dias eu começo o dia assim. Mas pode não ser o seu caso, eu só recomendo porque é a primeira coisa que faz e já consegue tirar ali dos hábitos que você quer manter. Mas também antes de dormir, eu acho uma boa. Ou no horário de almoço, por exemplo, enfim. Mas a minha sugestão é sempre associar alguma coisa e no meu caso particular é o café. Uma coisa também que eu acho boa de escrever logo de manhã é porque você tá mais cru. E eu acho que esse cru ajuda a gente a ver o que realmente importa, porque daí não tem toda a bagagem de um dia inteiro no qual você passou por vários estresses, ansiedades e tudo mais. Então, não sei, pra mim é quase a mesma sensação de quando eu vou pra terapia sem assunto, e eu falo estou sem assunto pra falar aqui, no meu diário não sei sobre o que escrever, e aí a gente descobre coisas que estavam ali enterradas. Então, fica a sugestão de ser logo no início do dia, eu sei que não é pra todo mundo. 6, quando você estiver sem saber o que escrever, empacada, escreva, não sei o que escrever, estou empacada, não tenho assunto, porque pelo menos eu sinto que isso, por si só, ajuda você a engatar na escrita. Quando você escreve, não sei escrever, você já está escrevendo. Então é como se você estivesse aquecendo as engrenagens ali. 7, depois que você começou a escrever, terminou ali o seu primeiro parágrafo ou alguma coisa assim, sentiu que já tinha o que escrever, relê o dia anterior, porque isso, além de ajudar, na minha opinião, na sua memória, vai te ajudar também a ter o que escrever e a revisitar as coisas que aconteceram no dia anterior, ler algum dia aleatório, coisa assim, porque a gente pode pegar alguma situação e depois de um tempo, ou até mesmo de um dia para o outro, e pensar, nossa, eu estava muito estressada aqui, por isso eu agi dessa forma, e nem faz sentido eu continuar ansiosa com isso, por exemplo. Então, eu acho que no mínimo o dia anterior ajuda bastante. 8, eu acho que uma vez na semana eu recomendo você reler a semana anterior, os últimos 7 dias, assim. Então, toda sexta, por exemplo, reler o que você escreveu. Eu gosto de fazer, por exemplo, minha terapia de terça. Segunda noite eu gosto de reler os últimos 7 dias, até pra ver se eu tenho algum assunto específico pra levar pra terapia que eu acabei deixando passar. E aí, de novo, acho que isso te ajuda com a memória e também te ajuda a revisitar essas situações e poder ressignificar o que aconteceu. 9, essa eu acho que eu demorei um pouquinho pra chegar nela, mas não se preocupe em chegar em uma conclusão. Eu acho que vale sem a preocupação de chegar ao motivo daquilo. Por que que eu realmente me senti dessa maneira? Às vezes não se preocupa com isso. Por que que fulano falou comigo de tal jeito? Não se preocupa com isso. Escreve que você tá incomodado com fulano. Eu, pelo menos, tenho a mania de querer entender tudo que eu sinto. Por que que me senti de tal maneira? E muitas vezes eu não sei. Ou chego até determinado ponto e não consigo avançar. E eu fico empacada ali e isso me trava de escrever. Então, não se preocupe em chegar a alguma conclusão escrevendo. Você tá ali só pra escrever. 10, seja brutalmente honesta com você. Se você tá sentindo inveja, escreve de quem, por quê, do que você tá sentindo isso. Se você tá se sentindo com raiva, insegura, ansiosa, com medo. Às vezes bate um medo que a gente não sabe exatamente de onde ele vem. Uma certa ansiedade sem motivo. E eu acredito fortemente que pra gente conseguir passar por isso,
a gente precisa ser honesta com a gente. E honestidade muitas vezes é difícil ter. 11. Descreva o seu dia. Se você prefere escrever no final do dia, descreve como foi seu dia, tudo que você fez, tudo que você conseguir lembrar, tudo que você acha importante e também tudo que você não acha importante, eu acho legal colocar, porque muitas vezes a gente deixa escapar alguma coisa ali. E conta mesmo tudo que aconteceu como se fosse uma redação do jardim de infância, se for o caso. Hoje eu levei o cachorro pra passear, dei banho no cachorro, coloquei a ração, limpei a casa, torci o tornozelo enquanto eu limpava a casa porque a água caiu no piso e eu quase caí, me quebrei toda. Enfim, descreva o seu dia. Eu, pelo menos, quando não sei o que escrever, além de falar que não sei o que escrever, eu gosto de escrever meu dia e eu acho que ajuda muito nisso da memória e também a gente poder se conhecer um pouquinho mais. 12. Uma coisa que me ajudou muito é escrever cartas. No diário mesmo, sem precisar mandar. Se você tem algum problema, por exemplo, com um colega de trabalho, escreve uma carta pra ele: olha, fulano, eu queria te dizer isso, porque você fez tal coisa, eu acho que você é uma pessoa assim, assim, assado, não gosto quando você faz não sei o quê. E aqui é um exemplo, mas você pode escrever pra qualquer um, até pra você do futuro, você do passado, você do agora. Eu acho que escrever para alguém é muito, muito bom e muito elucidativo, elucidador. Elucidativo. Então, escreva cartas. 13. Escreva listas. Tem dia que eu estou com preguiça de escrever. E nesse momento eu só escrevo listas. O que eu fiz hoje? E aí coloca: acordei, tomei café, me troquei, escovei os dentes. Tem dia que a gente não quer mesmo. Eu acho que a lista é um bom jeito da gente escrever rápido ali, só pra falar que escreveu, mas pelo menos você está escrevendo. E eu acho que isso ajuda a gente a manter esse hábito quando a gente não tá com vontade de escrever. Às vezes, eu, por exemplo, odeio frio. Quando tá muito, 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 muito frio, eu odeio escrever, odeio fazer qualquer coisa, na verdade. Mas eu acho que as listas são um bom momento quando a gente teve um dia muito corrido, ou que a gente tá realmente sem vontade. Ou, por outro lado, se você tiver com a cabeça muito lotada, se você estiver muito agitada, muito ansiosa, eu recomendo a lista pra você descarregar o mais rápido possível tudo que você tá pensando, todas as tarefas que você tem que fazer, todos os sentimentos que você tá sentindo, todos os motivos pelo qual você tá com raiva, todas as coisas que você tá ansiosa. As listas são muito rápidas e eu acho que esse é o principal benefício. Então, se você estiver com preguiça ou se estiver com a cabeça muito lotada, eu recomendo as listas. E por último, que eu tenho feito bastante também, é não escrever só respostas, mas escrever perguntas. Então, escrever realmente por que eu estou me sentindo dessa maneira. O que eu quero fazer para daqui, no final de semana, para daqui 5 anos, sei lá, no ano que vem. Onde que eu quero estar no ano que vem, como eu quero atingir tal objetivo. Eu acho que se fazer perguntas sem necessariamente ter uma resposta, ter uma conclusão, eu acho que é muito, muito honesto. E muitas vezes a gente tem perguntas que a gente não sabe a resposta. E eu também acho que só de você conseguir formular uma boa pergunta, às vezes você já tem a resposta daquilo. Então, eu acho que as perguntas ajudam a gente a chegar em lugares inacessíveis mesmo, que muitas vezes são inacessíveis, né? E emprego, por exemplo, se perguntar o que eu tenho que saber, até quando eu tenho que saber, quais são os processos dessa área, sei lá. E tudo isso pode ir no seu diário, você não precisa só falar de sentimentos no seu diário, você pode falar de coisas mais objetivas mesmo, você pode falar de qualquer coisa, na verdade. No fundo, o diário é seu, você faz o que você quiser com ele. E agora eu vou dar mais 2 dicas. Eu não recomendo você ir atrás de cadernos que são diários, eu recomendo você ir atrás de cadernos mesmo. Porque muitas vezes os diários, eles só têm uma página com o dia já escrito. E aí eu não gosto de mudar a página e eu não quero me limitar. Então, quando você só tem um caderno, que é só um caderno, você pode escrever do jeito que você quiser. Fica uma dica extra. E uma outra dica extra, eu gosto sempre de começar, se você não souber como começar, com o dia. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma entrada aleatória, né, de 5 de abril, 2026, 7h39, domingo. E aí eu começo. Eu não vou ler o que tá aqui. Nossa, tem coisas horríveis aqui, não vou ler nada. Então, eu gosto de anotar o horário também. Não tem exatamente um motivo, mas eu gosto. Então, se você não souber como começar, começa com o dia, o mês, o ano, o horário, o dia da semana. E eu também gosto de colocar se é feriado ou não, tá? Fica mais a sugestão. Eu acho que o mais importante da gente pensar sobre ter um diário é entender que ele não existe para te transformar em alguém mais produtivo, mais disciplinado ou mais interessante. Eu acho que a relação com ter um diário com a escrita, acho que ela é mais valiosa quando você encara ela como uma forma de você se aproximar de você mesma. Eu já vi muitas pessoas falando de ter um diário para ser uma pessoa mais interessante, mais disciplinada, produtiva e tudo mais. Acho que a gente acaba se esquecendo da gente mesmo, se afastando na nossa própria existência. E aí vai deixando de perceber o que sente, o que deseja, o que incomoda, o que tá mudando. E eu acho que a escrita é uma forma que a gente tem de retomar
voltar pra dentro da gente e se permitir reescrever a gente mesma. Como eu disse, eu acho que tem muitos dias que eu sentei e eu não sabia exatamente sobre o que escrever, mas foram exatamente nesses dias que eu descobri coisas importantes sobre mim. Às vezes, tudo que a gente precisa é de algumas palavras, algumas páginas, alguns momentos pra gente retornar pra gente mesmo, pra gente poder voltar pra si. Então, por esse vídeo é isso, beijinhos e até a próxima.